O chamado milagre econômico ocorreu entre os anos de 1969 e 1973, o período no qual o ministro Antônio Delfim Neto teve uma atuação fundamental para padronizar o crescimento exacerbado. Castelo Branco, que acabara de assumir a presidência do Brasil, aprovou o Plano de Ação Econômica do Governo, PAEG, que consistia em planos para que o Brasil contivesse a inflação e, simultaneamente, realizasse reformas econômicas, como o investimento na indústria siderúrgica, de metal e de bens de capital. Esperava-se que, com esse plano, o país atingisse a estabilidade econômica. Graças à instabilidade econômica, à inflação, os resultados políticos do governo de Jânio Quadros e do tumultuado governo de esquerda de João Goulart, o Brasil, durante muitos anos, não recebeu investimentos estrangeiros. Somente com a estabilidade política e econômica propiciada pelos militares que o Brasil passou a receber investimentos estrangeiros. Muitas empresas, tanto estatais quanto privadas e multinacionais, foram beneficiadas pelos recursos estrangeiros que chegavam ao Brasil em grande quantidade, que esses recursos eram investidos principalmente no segmento industrial. Nessa época, começaram a surgir empresas privadas que se caracterizavam por ter como base o setor labor-intensivo, indústrias que apresentavam pequena demanda de capital e grande demanda de mão de obra, enquanto que as empresas multinacionais tinham como foco o setor principal intensivo, que possuía uma forte demanda por capital e uma pequena demanda por mão de obra. As empresas estatais investiram seus capitais em atividades de energia, telecomunicações e nas forças armadas. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando. As empresas multinacionais que se instalaram tiveram benefícios em matéria-prima e mão de obra, já que o governo mantinha os salários sempre baixos e qualquer manifestação em busca de melhores salários eram respondidas de forma violenta por parte do governo. O governo estabilizou os ganhos dos pobres e favoreceu acréscimo aos rendimentos da classe média e dos profissionais especializados. Foi nesse período que o Brasil entrou no processo de industrialização, porém sem planejamento social, o que consequentemente agravou mais ainda as desigualdades. O fim do milagre brasileiro começou do outro lado do mundo. Foi em 1973, quando os países árabes, responsáveis pela maior parte da produção de petróleo do mundo, se reuniram na Organização de Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, e decidiram aumentar o preço do produto. A principal fonte de energia do mundo tornou-se cara e gerou uma crise mundial. Um ano depois, em 1974, a OPEP surpreendia o mundo novamente. O preço do petróleo foi triplicado. Imagine então como é que ficou a situação do Brasil, que importava 80% do petróleo que consumia. É isso mesmo. Os juros da dívida externa foram para as alturas e as exportações brasileiras caíram com tudo. Era o fim do milagre econômico brasileiro. Quase todos perdidos, de armas na mão, nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão.